Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como estão? Boa noite, Rubens. Tudo bem? Como está? Tudo certo? Boa noite, Isabel. Tudo bem? Como está? Boa noite, Thelma. Que bom, graças a Deus. Boa noite, Padre Pedro. Tudo bem? Como vai a Diocese de Guarulhos? Boa noite, Isabel. Boa noite, Maria Eunice. Aqui estamos, diz o Padre. Assim é. Aqui estamos. Nesta quarentena. Boa noite, dona Silvia, tudo bem? Deus abençoe. Boa noite, Davi, tudo bem? Um abraço para Conceição também. Boa noite, José Luiz. Eu estou bem, graças a Deus. Nos preparando para mais um domingo de Páscoa. Sim, o quinto domingo da Páscoa. E vamos avançando aí já na quinta semana do tempo pascal. Ah, sim. O Padre Pedro está falando sobre o telefonema que o Papa Francisco fez hoje a Dom Odilo, nosso arcebispo de São Paulo. Ele manifestou a sua preocupação sobre a cidade, sobre o nosso estado de São Paulo, que está bastante golpeado aí pela pandemia do coronavírus. E ele nos mandou uma bênção e disse que reza por nós e pediu que nós rezássemos por ele. Não sei se vocês viram, o Dom Odilo escreveu uma nota publicada tanto no site da Arquidiocese como no site do regional da CNBB, Sul 1, e também nós, os párocos, os administradores paroquiais, estamos multiplicando na internet. Boa noite, Javes, tudo bem? Boa noite, Luísa. Boa noite, Tayane, tudo bem? Como está lá nos Estados Unidos? Luciana, boa noite, Deus te abençoe. Boa noite, Cidinha, tudo bem? Como está? Hoje eu entrei um pouco mais cedo. São agora 18 horas. Boa noite, Rafaela, tudo bem? Eu estou um pouco cansado, mas é porque eu tenho trabalhado muito. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, Meg. Deus te abençoe. Lindo saber que o Papa reza por nós. É isso mesmo. É bom a gente saber que tem alguém que se preocupa com a gente, que quer saber notícias nossas, né? Boa noite, Alessandra. Boa noite, Marina. Boa noite, Sônia. Deus te abençoe. Ok, Sônia, que bom que você chegou de volta. Boa noite. Eu peço que vocês compartilhem, né, com os no seu Facebook. Eu abro uma sala de vídeo na sua linha do Facebook para que outras pessoas possam ingressar também. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo também. Boa noite, Edinho. Boa noite, Marina. Tudo bem?
Cidinha está dizendo que já compartilhou. Boa noite, Rubens. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Oi, João Batista. Boa noite. Eu tô tentando... Boa noite, Fátima. Um abraço. Boa noite, Gilza. Tudo bem? Boa noite, seu Mário. Boa noite, Márcia. Deus te abençoe. Maria Helena, boa noite. A paz de Cristo. Deus te abençoe. Boa noite, Edeli, tudo bem? Boa noite, Lúcia. Rafaela está mandando uma saudação e uma bênção aí para todas as mães neste Dia das Mães, que vai ser aí bastante particular, né? A gente nunca tinha vivido um Dia das Mães assim, primeira vez. Que seja realmente um dia de carinho, de afeto, mesmo a gente não estando junto, né? Não podendo abraçar, não podendo beijar, não podendo visitar. Mas a gente pode telefonar, pode mandar mensagem, pode fazer festa à distância, aguardando o tempo em que estaremos juntos de novo, né? Maria da Conceição, boa noite. Paróquia Santa Paulina do Heliópolis. Obrigado, a Cidinha está agradecendo, a Rafaela, Vinícius, boa noite, Deus te abençoe. Thelma, já estou com a mamãe, a Márcia, hoje de máscara e capacete. Estamos assim. É o que nos tocou viver. Boa noite, Vera. Deus te abençoe. Bom, são 18 horas e 6 minutos.
Bom, gente, nós vamos então meditar os textos do quinto domingo da Páscoa. Então, a primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Essa é a primeira leitura, tá bom? Livro dos Atos, capítulo 6. Depois, o salmo responsorial vai ser o Salmo 32, do versículo 1 ao 6 e depois 18 e 19. O Salmo 32, tá? Versículos de 1 a 5 e depois o 18 e 19. E o refrão corresponde ao versículo 22. O refrão do Salmo é o seguinte: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Tá bom? Esse é o refrão do Salmo. Depois nós temos a segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9. Depois nós temos a aclamação ao Evangelho, e o Evangelho deste quinto domingo da Páscoa é o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Tá bom? A Clarice está dizendo aqui: se já sabíamos o valor de um abraço, agora daremos muito mais valor. É verdade. Não só o abraço, né? Mas um abraço realmente faz a diferença. A Danúzia quer rezar para minha mãe Zila Gomes Almeida Moreno. Danúzia, eu vou te pedir que você escreva o nome da sua mãe. Entra no Facebook aqui da paróquia e tem o telefone do WhatsApp. Você escreva isso, por favor, tá? Pedindo a oração e a missa pela sua mãe e põe o nome da sua mãe, tá bom? Para que a gente possa rezar. Porque aqui agora eu não tenho como anotar e depois eu vou perder isso. E amanhã, para eu ter a lista de todas as intenções das pessoas que estão pedindo a intenção, tem que concentrar no Facebook da paróquia, no WhatsApp da paróquia também, tá bom? Então, por favor, eu te peço que você envie esse pedido de oração, como já muita gente tem feito. Ou então escreve no meu Facebook também, aí eu repasso para o da paróquia, tá bom? E também aprenderemos a valorizar o olhar, diz a Fátima. Boa noite, José Eduardo, tudo bem? Feliz Dia das Mães, diz a Vera. Ô, dona Cida, tudo bem? Deus abençoe. Muito bem, vamos lá. Depois disso tudo, não vamos economizar abraços. É isso mesmo. Bom, são 18h10, vamos rezar, invocando o Espírito Santo. E tá bom? E aí então, pedindo a intercessão da Virgem Maria, e vamos então ler os textos e meditá-los. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem de vossa misericórdia. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. O arcanjo São Rafael, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então vamos lá. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Diz assim o texto: O número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Irmãos e irmãs, esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32. O refrão do Salmo é o seguinte: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Todos juntos? Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Primeira estrofe. Ah, justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Todos juntos o refrão. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Segunda estrofe. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Todos juntos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Todos juntos o refrão. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Muito bem, terminamos o Salmo 32, vamos para a segunda leitura da missa de amanhã, quinto domingo da Páscoa, o texto da segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9. Segunda leitura da carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Irmãos e irmãs, esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora para a leitura do Evangelho segundo João. O texto do Evangelho é João 14, versículos de 1 a 12. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos.
Desculpem, estou já dando a bênção final. Oh, meu Deus. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus? Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido e preparar-vos um lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, primeiro, antes de entrar em cada texto, né, assim, na relação dos textos, eu gostaria de sublinhar uma questão. A gente tem que lembrar que nós estamos aqui meditando os textos da liturgia da palavra dentro de uma perspectiva litúrgica, né, seguindo o ciclo de leituras que a liturgia católica oferece aos seus fiéis, tanto de segunda a sábado, né, no lecionário ferial, como no lecionário dominical, tá bom? Bom, então os textos, eles são colocados dentro do espírito que a igreja está celebrando. Então, nós estamos dentro do espírito da Páscoa, então, quinto domingo da Páscoa. Então, óbvio que o centro é a presença do ressuscitado e as consequências da fé pascal na vida da igreja e para toda a humanidade. Ok? Então, isso nós temos que ter claro. Então, todos os textos que nós acabamos de ler, eles estão focados nessa perspectiva pascal. Né? E não só... Esse é o primeiro ponto. Agora, depois a gente tem que lembrar o seguinte: nós já estamos no quinto domingo da Páscoa. Nós vamos ter o sexto domingo da Páscoa, no próximo domingo, e depois nós vamos ter o domingo da Ascensão de Jesus. Quer ver? O sexto domingo da Páscoa é dia 17. No dia 24 de maio nós vamos ter o domingo da Ascensão de Jesus ao céu. E no domingo 31 de maio nós vamos ter o domingo de Pentecostes, que conclui, naquela semana de Pentecostes, o tempo da Páscoa. Ok? Então, nós já vivemos 4 domingos da Páscoa. Amanhã é o quinto. E depois nós vamos ter o sexto, depois já é o domingo da Ascensão e o domingo de Pentecostes. Então, por que eu estou falando isso? Ah, padre, isso é óbvio. Eu falei, não, tudo bem, é óbvio, mas eu gostaria que vocês percebessem que nós já estamos passados da metade do tempo da Páscoa. Se a gente pensar,
amanhã é o quinto, tem o sexto, e depois já é Ascensão e Pentecostes. Então, nós já estamos no quinto, passamos 4, nós já passamos mais da metade, nós estamos indo para o fim, para a conclusão. Nós estamos já desembocando naquilo que é a conclusão do tempo pascal, que é justamente a Ascensão, o domingo da Ascensão, que vai ser dia 24, e o domingo de Pentecostes, que é domingo 31. Tá bom? Então, agora, a partir desta semana, nós vamos começar a ler os textos onde Jesus começa a se despedir dos discípulos. E ele começa a se despedir sublinhando 2 aspectos. Então, isso nós vamos repetir muito na semana que vem. Tá? Mas já vou adiantando agora porque no texto de hoje aparece. Então, Jesus começa a dizer tchau, entre aspas, né? E ele começa a dizer que ele vai ao Pai. Esse é o primeiro elemento. O segundo é, ele vai ao Pai, mas ele enviará o Espírito. E ele vai começar, então, agora a instruir os seus discípulos, e a igreja vai nos apresentar isso por meio dos textos, para que a gente tenha um foco naquilo que é a glorificação do Filho à direita de Deus, e que é o dom do Espírito que vem, porque o Filho é elevado à direita do Pai. Tá certo? Então, isso é muito importante. Tudo que vai ser meditado a partir de hoje vai nessa perspectiva do Senhor, que começa a preparar seus discípulos para a sua partida, né? E que começa a preparar seus discípulos para as consequências benéficas de sua partida. Jesus diz, vocês vão se entristecer, mas vai ser por pouco tempo, porque eu venho novamente, mas eu também vou deixar o meu Espírito, o Consolador, para que vocês possam perseverar naquele caminho que eu lhes proponho. Ok? Tudo bem isso, gente? Tá claro? Então, isso é o mais importante para ter uma introdução. Com essa introdução, então a gente vai para os textos de hoje. Eu gostaria de iniciar hoje a meditação pela segunda leitura da primeira carta de São Pedro. Tá bom? O que a segunda leitura da carta de Pedro nos apresenta? Primeiro, ele recorda o salmo que fala que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Lembra que nós meditamos esse salmo um montão de vezes na Semana Santa e na oitava da Páscoa. Sempre ressaltando que aquele que foi rejeitado, aquele que foi condenado à morte injustamente, aquele que era inocente, mas foi condenado, Deus o colocou no centro. Então, aquele que foi desprezado pelas autoridades judaicas, ele depois que foi assassinado, que foi crucificado, que foi morto e sepultado, ele acaba sendo colocado como pedra angular, como a base, o centro e o sustento de toda a construção. Ok? Então, a primeira mensagem da primeira carta de Pedro é essa. Ele relembra que a comunidade ela está enraizada nessa pedra angular. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para nós. Se para eles que a carta de Pedro foi escrita provavelmente no final do primeiro século, aí existem controvérsias exegéticas, mas enfim, ou no final do primeiro século ou no início do segundo século. Era uma comunidade que era a quarta geração depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, para eles, era importantíssimo ter clareza sobre onde estava enraizada a sua fé. Justamente porque estavam ocorrendo as perseguições, então a comunidade precisava ter convicção e ser fortalecida naquilo que é o fundamento do seu caminho, da sua vivência. Então, o autor sagrado, ele apresenta justamente isso. Então, depois de dizer que aquele que foi rejeitado se tornou a pedra angular, ele vai dizer, foi nessa base, nessa pedra escolhida e honrosa aos olhos de Deus, que o Senhor edificou a vida de vocês. E como o Senhor os constituiu nessa construção? Então, ele diz, para cá, os fiéis da comunidade são pedras vivas, né, que formam um edifício espiritual,
que formam um sacerdócio santo e que são uma oferta agradável a Deus por meio de Cristo. Então veja bem, primeiro sublinha, Cristo é a pedra angular. Mas a pedra angular sozinha ela não vai fazer nada. Ela é o fundamento para que outras pedras sejam, como se diz, colocadas, justapostas, né? Unidas, e assim o edifício possa subir. Assim a construção possa de fato se tornar efetiva e eficaz e real. A pedra angular é o alicerce. Se não tem mais pedra, fica só no alicerce. E aqui a intenção é justamente despertar para a comunidade esse sentido. Na medida em que nós dizemos que temos fé, na medida em que nós dizemos que temos fé no Cristo, que é a pedra angular, nós precisamos recordar a nós mesmos de que nós somos as pedras vivas, parte dessa edificação de Deus e da construção que Deus realiza. Nós somos pedras vivas. E na medida em que nós fomos sendo juntados, né, e enxertados nessa construção, não é a palavra mais certa, enxerto é para coisa de árvore e de vegetação, né? Mas assentados, vamos dizer, essas pedras, esses tijolos, pedras vivas, são assentados na construção, nós vamos descobrindo a nossa vocação. E qual é? Então aí diz, pedras vivas que formam um edifício espiritual, que se tornam um sacerdócio para oferecer um sacrifício a Deus, que seja agradável a Deus em nome de Cristo. Então, nós somos chamados a fazer parte dessa construção, mas a nossa vida nós somos chamados, convocados, exortados a que a nossa vida seja uma oferta agradável a Deus. Ou seja, não é só o filho que se oferece como oferta agradável ao Pai. O filho se oferece. Só que nós que temos comunhão com o filho, também somos chamados, unidos nele, a fazer uma oferta agradável a Deus. E a oferta não é de dinheiro. A oferta é a própria vida. É o modo de viver, né? O modo de ser que está plasmado pelo Evangelho. Ok? Então, aí continua o texto. Né? Aquele que confia nessa pedra angular não será confundido. Né? Então a gente precisa perceber que a pedra angular é ele. Nós somos pedras vivas. Mas sem estarmos ligados a essa pedra, a gente se confunde. E quem não se confunde? Quem confia nessa pedra angular. Ok? Bom, aquela pedra que os pedreiros rejeitaram, né? E aí então diz, vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino e a nação santa. Bem, raça escolhida, sacerdócio do reino e nação santa. Essas três categorias, esses três elementos, povo escolhido, sacerdócio real e nação santa, são elementos, isso daí vem lá do livro do Deuteronômio. No livro do Deuteronômio é que está escrito isso, no Antigo Testamento. Né? E o texto do Novo Testamento utiliza esses elementos da escritura hebraica e os atualiza na perspectiva da construção da comunidade de fé que tem Cristo como pedra angular. Então, na verdade, o que o texto está dizendo é que a comunidade cristã ela é uma continuidade da Assembleia Judaica. Né? Que a comunidade cristã ela é a extensão e a plenitude e o cumprimento dessa promessa feita a Israel. Tá claro? Então, nós somos um sacerdócio real. Que o sacerdócio oferece sacrifícios. Então, nós também. Só que o nosso sacrifício é a nossa vida, a nossa existência.
né? O povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, nós fomos chamados por Deus para proclamar as obras admiráveis de Deus, que nos chamou das trevas à sua luz. E como nós proclamamos as obras admiráveis de Deus? De fato, sendo filhos da luz. De fato, vencendo as trevas. Combatendo as trevas. E que, infelizmente, no mundo são muitas. Né? Infelizmente. Seria tão bom se não fosse, mas não é verdade. Então, na verdade, nós recebemos a luz. Para quê? Para que essa luz ilumine as trevas. Mas as primeiras trevas que a luz vai iluminar são as nossas. Não é? Porque dentro de nós também tem coisas que não agradam a Deus. Então, a luz do Senhor ilumina a nossa vida. E ilumina a vida do semelhante, a vida do próximo. Então, imagine se todos nós estamos acesos na luz do Senhor, em comunhão com a luz do Senhor. Então, nós nos iluminamos uns aos outros. E a luz de um vai iluminando as trevas do outro. E esta comunhão na luz de Cristo. Né? Esse ano a gente não teve a Vigília da Páscoa com a presença do povo, mas vocês participaram muitas vezes de Vigília da Páscoa, do Sábado Santo. Né? É a liturgia mais significativa de toda a igreja ao longo de todo o ano litúrgico. É tão significativo, tão forte, né? O símbolo, né? do Círio Pascal que entra aceso do fogo novo e que vai entrando pela igreja toda escura, toda apagada. Né? E o presbítero, o diácono, ele vai cantando: eis a luz de Cristo. E todo mundo responde: demos graças a Deus. E aí aquela luz que vai avançando, aquela luz que vai entrando, né? Aquela luz que vai vencendo as trevas daquela igreja que está toda escura, né? E aí o povo vai acendendo a sua vela no círio. Então se canta uma vez, se canta duas vezes, se canta três vezes. Eis a luz de Cristo. Aí todo o povo canta: demos graças a Deus. Até que o Círio Pascal chega lá na frente do presbitério e ele é colocado lá e se canta a proclamação da Páscoa. Né? Então, essa celebração foi que abriu para nós o tempo da Páscoa. Então, nós fomos chamados das trevas à luz maravilhosa de Deus. E enquanto mais nós temos comunhão com Deus, mais a luz de Deus nos ilumina e mais a gente vence as trevas que existem dentro de nós e a gente é luz para eliminar as trevas do outro. Para que o próximo irmão de comunidade, a pessoa que está na nossa família, também seja iluminada por essa luz. Né? E a igreja, é por isso que Jesus diz, né, aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Mas ninguém acende uma luz para botar embaixo da mesa, ou embaixo da cama. Toda a luz é acesa para que ela seja colocada num lugar visível e alto para que ilumine toda a casa. Né? Então, nesse tempo de Páscoa, nós somos chamados, exortados a crescer nessa convicção. Nós que acendemos as nossas velas no círio da Páscoa, no Sábado Santo, na Vigília Pascal, nós somos chamados a que essa luz permaneça em nós, que essa luz circule entre nós, que essa luz nos fortaleça, nos unifique, nos dê comunhão de vida, nos dê o discernimento, a sabedoria, para que a gente possa viver bem o Evangelho do Senhor. Tá claro, gente? Então, nesse tempo de Páscoa, suplicar ao Senhor que aquela luz que brilhou na vigília do Sábado Santo permaneça em nós. Porque vai chegar um momento que o Filho será elevado. E nós temos que permanecer nessa luz de Cristo. Né? Tá claro? Depois a gente vai falar sobre o Espírito Santo, mas fica para a semana que vem. Ok? Então, esse é o texto, né, da segunda leitura da Carta de São Pedro. Aí a gente vai para a primeira leitura do livro de Atos.
O texto de Atos 6, ele é muito significativo. Por quê? Porque é a comunidade de Jerusalém. Se a gente pega o capítulo 2 e o capítulo 4, tem aqueles sumários que descrevem que tudo era harmônico, tudo era uma beleza, a comunidade era linda, a comunidade era toda unida, a comunidade era perfeita praticamente. Só que no capítulo 6 começam as murmurações, começam os problemas. Um que se sente desvalorizado, o outro que não é assistido, então aquilo vira uma confusão. Começa a murmuração interna entre os grupos da comunidade, e aí isso vai parar nos atos, vai parar nos apóstolos. E eles vão chegar e falar, olha, as nossas viúvas não são atendidas. Então como que nós vamos resolver isso? Como se faz o discernimento para sair desse buraco que a comunidade está entrando? Então, primeira coisa, a gente nunca pode ficar escondendo os problemas. Uma das piores coisas é a gente fazer que nem a avestruz, enfiar a cabeça embaixo da terra e dizer não estou vendo nada. Isso vale para todos os níveis. Isso vale a nível pessoal, isso vale para cada um de nós em primeiro lugar, depois isso vale a nível de família, depois isso vale a nível de comunidade, isso vale a nível de nação. Né? Não adianta a gente dizer, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Né? Não adianta, se eu tenho um vício, se eu tenho um pecado, se eu tenho alguma coisa, não adianta eu falar assim, eu não tenho. Porque se a gente vai negar a realidade, a gente nunca vai sair daquele buraco. Então, o texto de Atos Apóstolos 6 nos apresenta de forma muito objetiva, muito humilde, muito direta, que a comunidade tem problema. Isso também não é nenhuma coisa do outro mundo. Onde tem reunião de pessoas, tem problema. Agora, a gente tem que ter o desejo de solucionar os problemas. E a primeira coisa que tem que fazer para solucionar o problema é desmascarar o problema. Falar, aqui tem um problema. Não adianta dizer que o que é problema não é problema. Então, a comunidade chega para os apóstolos e fala, olha, nós estamos com um problema. As nossas viúvas são desassistidas. E aí os apóstolos, então, os 12 vão dizer, bom, nós não podemos deixar de orar e nem de pregar a palavra. Então, nós vamos ter jeito, vamos encontrar gente. Vocês mesmo, já que vocês estão indicando que tem um problema, a gente vai ter que resolver o problema juntos. Então, vocês vão indicar pessoas que possam servir a comunidade. Então, a própria comunidade é comprometida. A própria comunidade é envolvida na solução. Né? Por que hoje o nosso país é uma droga? Por que o Brasil hoje está na porcaria que está? Porque a gente fica delegando, a gente acha que quem vai resolver o problema é ser o presidente. Que também não é grande coisa, mas isso é outro problema. Né? Ou que a gente que são os deputados e os senadores que vão resolver os problemas. Não é. Todo mundo é participante da coisa. Na igreja é a mesma coisa. É o padre que resolve o problema. A igreja não é o padre. É fácil empurrar para o outro. É o outro que resolve. Eu não tenho nada a ver com isso. Não. Na igreja, na comunidade dos discípulos e discípulas de Cristo, a gente resolve as coisas juntos. Todos nós somos responsáveis. Afinal de contas, é só lembrar o texto anterior. Todos nós somos pedras vivas na construção. Agora, se eu digo, o problema não é meu, que se vire, então eu estou acabando de dizer que eu não sou a pedra viva da construção. Né? Se eu sou o primeiro a dizer, não tenho nada a ver com peixe, né? Como o povo fala, quem é branco que se entenda. Então a gente não é coparticipante, não é corresponsável. Né? E a corresponsabilidade é de todos. Então os apóstolos colocam a comunidade. Falam, acabamos de identificar um problema, então nós vamos resolver junto. Primeiro que vocês vão fazer, vocês vão rezar e vocês vão escolher pessoas que vocês mesmos entendem que podem exercer esse serviço de assistência e de caridade às viúvas. Vocês vão escolher. Vocês vão indicar. Então, a própria comunidade que identificou o problema, ela também vai ajudar a resolver. Então, ela se sente responsável. Porque quando a gente não participa da solução,
Né? Quando a gente não participa da solução, quando ninguém pergunta pra gente o que a gente acha, aí nós temos o direito de dizer, bom, como ninguém me perguntou nada, eu não participei de nada, então que se exploda todo mundo. Porque, né? Por que agora eu tenho que carregar o peixe numa coisa que ninguém nem me perguntou? Né? Então, todos somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Então, a comunidade cristã não tem um mais responsável que o outro. E esse texto de Atos 6 nos mostra isso. Então, a comunidade ora, a comunidade pede ao Espírito Santo que ilumine, eles indicam 7 pessoas cheias do Espírito Santo. Aí os apóstolos reconhecem essas pessoas, oram sobre elas, impõem as mãos sobre elas, lhes outorgam essa missão, essa função, esse ministério, esse serviço, e eles vão, então, sanar o problema que até então a comunidade estava reconhecendo que era um problema. Né? Agora, a gente se omitir é mais cômodo. É mais cômodo. Só que ou nós somos participantes de tudo, eu só quero os benefícios. Bom. E a responsabilidade do trabalho fica com quem? Né? Nas nossas comunidades, muitas vezes o povo atora, todo mundo reclama, todo mundo chega. Na hora que você pede alguma coisa, ninguém aparece. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo, ninguém pode, tá, mas para descer o cacete, a lenha e malhar a língua, ó, desse tamanho. Né? Mas ninguém tira o traseiro da cadeira. Ninguém arregaça as mangas. Ou muito poucos. Aí depois é fácil ficar criticando. Então, o texto de Atos Apóstolos capítulo 6 nos mostra isso. Todos nós somos responsáveis. Os apóstolos não decidem sozinhos. Todo mundo trabalha junto. E o problema foi sanado. Por quê? Porque houve uma responsabilidade, uma participação de todos. Tá claro? Então é isso, gente. Então, qual a consequência da ressurreição de Cristo na vida dos fiéis? É que cada um assume o seu lugar na construção. Que cada um assume a sua responsabilidade. E que tem alegria em servir. Porque né, é por amor. É por amor a Cristo, é por amor ao Evangelho, é por amor ao Reino, é por amor à própria Igreja de Cristo, por amor aos irmãos. Então, é por amor. Aí a gente se sente responsável. Agora, se for por obrigação, é um fardo. É um fardo. Aí vira um jugo insustentável. Né? Agora, eu estou cada vez mais convencido, né? Eu tenho 20 anos de padre, com a graça de Deus. E Deus tem me ensinado muito ao longo desses anos todos. Eu estou cada vez mais convencido que as pessoas só participam de fato ativamente das comunidades quando elas estão convencidas que elas foram amadas por Deus. Que elas foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Porque senão o trabalho vira um fardo. E a participação na igreja não é um peso. É uma graça. Ser membro da igreja é uma graça. Ser missionário, anunciar o evangelho é uma graça. Isso é muito importante a gente ter claro. Né? Nós não somos não é por obrigação. Que eu tô, né? Não aguento mais, mas eu tenho que fazer porque eu sou obrigado. Não, não é isso. É por amor. Eu alegremente me coloco a serviço. E reservo tempo, espaço da minha vida para ajudar a comunidade a crescer. Agora, se ficar de braço cruzado assistindo, isso é fácil, isso é cômodo. Mas isso não é o que Jesus ensinou. Bom,
Ok? Então, com isso, vamos para o Evangelho. Muito bem. Aqui, então, agora a gente tem que entender aquilo que eu falei no início da introdução. Jesus começa a preparar o coração dos discípulos para dizer: eu vou partir. Né? E isso tem que ser aplicado na perspectiva de que Jesus, o ressuscitado, será elevado à direita do Pai e os discípulos ficarão esperando o Espírito Santo. Né? Então, Jesus diz assim: olha, eu vou para o Pai. Né? Eu vou para o Pai. Mas vocês sabem qual é o caminho. Vocês conhecem. Né? Aí, então Tomé diz para ele: nós não sabemos para onde você vai. Se a gente soubesse, a gente não sabe nem o caminho. Né? Então, aí é esse ensinamento belíssimo de Jesus. Né? Primeiro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a gente quer ir. Jesus diz: eu vou para o Pai, eu vou preparar uma morada para vocês, depois eu vou vir buscar vocês vão estar onde eu estiver. Tá. Ah, mas a gente não sabe qual é o caminho, diz o discípulo. E Jesus fala: você sabe qual é, porque o caminho sou eu mesmo. A verdade sou eu mesmo. E a vida sou eu mesmo. Né? Então, aí vem o Filipe que diz, né, Jesus fala: eu sou o caminho da vida, e ele fala assim: olha, vocês me conhecem e vocês já me viram. Né? Vocês já conhecem o Pai e vocês já viram. Aí vem o outro discípulo assim: mostra-nos o Pai então, que a gente não conhece. Então, primeiro, a primeira parte é a via. Nós não sabemos para onde você vai, por isso a gente não conhece o caminho. Jesus fala assim: olha, não é assim. Vocês conhecem. O caminho, a verdade e a vida sou eu. E Jesus diz: vocês conhecem e viram o Pai. Aí o outro discípulo fala assim: não, a gente não conhece o Pai. Então mostra-nos o Pai, pelo menos. Aí Jesus vai, o outro belíssimo ensinamento. Né? Como é que eu estou há tanto tempo com você e você está me dizendo que você não conhece o Pai? Você ainda não entendeu? Você ainda? Que mais eu preciso fazer para você entender? Que quem vê a mim vê o Pai. Que mais eu posso mostrar para você? Que se você me conhece, você conhece o Pai. Né? Há tanto tempo eu estou convosco, mas você... O Pai está em mim, eu estou no Pai. Então, na verdade, Jesus está dizendo isso para quê? Para que eles percebam que quando ele for ao Pai, na conclusão do tempo de Páscoa, com a ascensão de Jesus, né, ele está onde está o Pai e o Pai está onde ele está. E aquele que está em comunhão com Jesus também estará no Pai. Então, ainda que nós sejamos peregrinos nesta terra, como nós temos comunhão com o Filho, numa experiência mística, espiritual, uma experiência de fé, de esperança, de expectativa, nós já temos comunhão com o Pai. Porque onde está o Filho, eu quero que também estejais vós, diz Jesus. Ora, como nós vamos crescendo nessa confiança? Como nós vamos crescendo nessa alegria profunda de estar no Pai? A fé que vem da palavra, a fé que vem da pregação,
A fé que vem do Espírito. A fé. A confiança de que tudo aquilo que Jesus prometeu se realiza. Né? O Salmo. Né? Sobre nós vem, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Então, nós esperamos em Ti. Nós somos peregrinos neste mundo e a gente tem consciência que a gente ainda não tem a plenitude. Claro. Nós não temos a plenitude. A plenitude é a ressurreição dos mortos. É a vida plena, definitiva. Só que enquanto nós esperamos a plenitude, nós confiamos e queremos que a Tua graça nos conduza. Então, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma como nós... Então, como nós temos a expectativa e a esperança da plenitude, nós também confiamos que essa Tua graça nos sustentará ao longo do caminho. Entendeu? Essa resposta do Salmo é muito interessante. A gente pode recitar muitas vezes. É uma oração que a gente pode fazer todos os dias. Senhor, venha sobre nós a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Então, como nós esperamos em Ti, como a nossa confiança, a nossa esperança está em Ti, e nós sabemos que um dia receberemos a plenitude, para esta peregrinação, para este momento da existência em que nós somos frágeis, mortais, em que nós ainda somos feridos pelo pecado, e que muitas vezes nos ferimos uns aos outros, e que nós muitas vezes somos feridos pelo pecado dos outros, nós precisamos muito da graça de Deus. Só que a gente tem que lembrar que também os nossos pecados ferem os outros. Por quê? Porque nós somos todos necessitados da graça. Nenhum de nós pode viver sem a graça de Deus. Nenhum de nós pode viver sem a graça de Deus. E nós sabemos disso. Porque basta um pouquinho de humildade só para a gente se dar conta que a gente, sozinho, a gente não faz nada. E a gente precisa também da graça de Deus que age no coração dos irmãos. Porque são os irmãos que nos sustentam. Assim como nós sustentamos os nossos irmãos. Tá claro, gente? Então, nesse quinto domingo da Páscoa, a gente é chamado a recordar quem é a pedra angular. O que nós somos nessa construção, pedras vivas, nação santa, raça escolhida, reino sacerdotal, para oferecer um culto agradável a Deus. E nós não vamos oferecer um culto agradável a Deus se a gente não estiver unido e se a gente não souber com sabedoria e discernimento resolver os problemas que tem entre a gente, como ensina Atos dos Apóstolos. E que nós vamos crescer sempre mais nessa graça que nós suplicamos no Salmo, quanto mais nós estivermos unidos ao Filho. O Filho que é caminho, verdade e vida, e o Filho que está no Pai, e que o Pai está no Filho. Unidos a Ele, nós podemos perseverar nesse caminho, verdade e vida. Aí nós podemos, como comunhão, como comunidade, como igreja de Cristo, ser luz. E dar testemunho de que o Senhor está vivo no meio de nós. E este é o grande ensinamento do tempo da Páscoa. Nós damos testemunho com a nossa vida de que Jesus venceu a morte e que Ele está ressuscitado e que vive no meio de nós. E que o seu Evangelho é força de vida. E que por isso nós trilhamos o caminho, a verdade e a vida nele. Ok? Tá claro. É isso. 18h56. Até que foi. Conseguimos fazer antes das 19. Ok. Vamos então fazer a nossa oração. Tá bom? Fazer a nossa oração. Agradecendo a Deus. E suplicando, venha, Senhor, sobre nós a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Venha, Senhor.
Venha sobre nós, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te bendizemos, te agradecemos. Te agradecemos por tudo que nos ensinais, pela palavra de Cristo, porque Ele é caminho, verdade e vida, porque é a luz do mundo, que nos convida a participar da Tua luz, para vencer todas as trevas que existem em nós e ao nosso redor. Bendito sejais, Senhor, para sempre. Glorificado sejais para sempre. Nós te pedimos, Senhor, fortalecer aqueles que são mais frágeis, os que estão mais debilitados, os que perderam a esperança, os que perderam a fé, os que não se sentem amados, os doentes, os que estão internados nas UTIs e nas enfermarias, por todos esses irmãos que estão enfermos nessa pandemia e que são tantos. Senhor Deus, tenha misericórdia da humanidade, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos uma graça e uma bênção especial para cada uma das mães neste dia. Que todas as mães que estão participando desse momento de oração experimentem a alegria profunda de serem presença amorosa, presença divina no coração de suas famílias. Pai Santo, quanto nós temos que agradecer por tudo que as mães fizeram na nossa vida, na vida de nossa família, na vida da igreja, na vida da sociedade, por todas as mulheres que viveram com grande heroísmo a maternidade e que vivem até hoje. Fortalecei cada uma das mães, principalmente as que não têm o pão de cada dia para sustentar seus filhos. Aquelas que estão fugindo da guerra, que fogem das perseguições religiosas, que são exilados, que são refugiados, que vivem em campos e refugiados, que sofrem tanto e que dão a vida pelos seus filhos. Senhor, tenha misericórdia de todas as mães, também daquelas que estão agonizando e falecendo. Consolai o coração dos filhos. E que amanhã seja um dia de amor, e que as nossas renúncias e que o nosso isolamento social, que o nosso afastamento físico seja por amor, para proteger a vida uns dos outros. Pai Santo, fortalecei-nos neste caminho. Que venha sobre nós, Senhor, a vossa graça, como em vós nós esperamos. Renovai-nos na tua graça. Sem a graça, nós não conseguimos fazer o caminho. Nós precisamos de ti. Senhor, dai-nos a coragem e fortalecei nossos pés para o caminho. Nós precisamos tanto nesses tempos tão difíceis que vivemos. Pela intercessão da Virgem Maria, que é a mãe da Igreja, que é a mãe do Senhor. Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós, pela humanidade inteira. E dai-nos a alegria de vencer todas as trevas, todo o mal e a morte, como o vosso Filho venceu, e é Senhor para sempre e vive para sempre. Obrigado, Mãe, pelo teu olhar misericordioso sobre nós, sobre a Igreja, sobre a humanidade. Bendito sejais, Senhor, para sempre.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem de vossa misericórdia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós. Arcanjo São Rafael, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. E amanhã um feliz Dia das Mães para todas. A nossa Paróquia Imaculada Conceição preparou um vídeo que deve ser colocado na rede social hoje à noite ou amanhã bem cedo, tá bom? Então cada um também se sinta acolhido, abraçado e receba o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão a cada uma das mães. Obrigado. Amanhã tem a missa às 10 da manhã, tá bom? Obrigado. Deus abençoe vocês. Tchau.